E nós já estamos de volta com o programa Mão na Roda, trazendo um profissional brilhante mais uma vez, aliás, como todos os profissionais que trazemos aqui, o Dr. Otávio Scheffer, que é pediatra e puericultor. E faz puericultura? Como é que faz? Como é que fala? Puericulturista? Seria isso ou não? É pediatria e puericultura. É melhor. Não vamos complicar, né? Não vamos complicar. Doutor Otávio, nós já ouvimos a seu respeito, que é um pediatra, você fez especialização, fez uma série de coisas nessa área. Então vamos falar um pouquinho sobre a saúde materno-infantil. Como é que se procede a saúde dessa criança desde antes de nascer? Primeiramente, a mãe tem que passar por um pré-natal. Isso. Correto? Então vamos lá. Qual é o procedimento correto? De extrema importância o acompanhamento do pré-natal. Na verdade, esse acompanhamento deveria se iniciar desde a ideia de se ter um filho, de se engravidar. Algumas doenças que podem acometer a criança são preveníveis, de preferência quando se inicia o tratamento antes mesmo da concepção. Algumas doenças do sistema nervoso, vou citar uma aqui que chama meningomielocele, que é uma lesão da medula, que ela é prevenível com um tratamento simples, que é o uso de uma vitamina, de preferência desde antes da concepção. Tá? E aí, depois disso, já entrando aí na fase do pré-natal, várias doenças que são controláveis ou que são identificáveis durante a gestação, que podem vir a acometer o recém-nascido. Em especial, gostaria de citar uma, que é a sífilis congênita, que é uma doença que até algum tempo atrás, ela, não digo tinha desaparecido, mas que tinha diminuído bastante o número de ocorrências, mas de que alguns anos para cá vem aumentando muito o número de casos positivos na gravidez, que é uma doença que o tratamento é extremamente fácil, acessível e que é muito importante para a prevenção de lesões, traumas graves no recém-nascido. Recentemente, nós da Prefeitura de Tupã, iniciamos um trabalho num ambulatório de sífilis neonatal e justamente por conta disso, por esse aumento do número de casos de sífilis durante a gravidez. E por quê? Por que aparece? Sífilis não é uma doença sexualmente transmissível? Isso, é uma doença sexualmente transmissível. E eu acho, assim, isso é uma opinião minha, que eu acho que quando a AIDS apareceu, a população ficou com muito medo, Então era uma doença que não tinha tratamento, não tinha controle, Então foi feita uma campanha massiva de prevenção e como a AIDS também é uma doença sexualmente transmissível, a prevenção da AIDS acabou levando à prevenção de todas as outras doenças sexualmente transmissíveis. Com o advento das medicações de controle da AIDS, do HIV, então a AIDS acabou se tornando uma doença que não é mais temível, porque hoje em dia dificilmente alguém acaba morrendo de AIDS ou das suas complicações. Então acho que o pessoal acabou perdendo o medo da AIDS e com isso acabou ressurgindo essas outras... Um certo descuido na prevenção e no cuidado. Isso, aí acabaram surgindo essas outras doenças. E, dentre elas, a sífilis, que está aí batendo na porta aí das maternidades. E, como eu disse, é uma doença de um tratamento muito simples e muito fácil. A mãe ela vai procurar, não precisa procurar, uma vez ela, estando no acompanhamento do pré-natal, identificado, que ela apresenta sífilis, ela vai, em 3 dias ela vai tratar. São 3 aplicações que ela vai receber, em 3 semanas, um dia por semana, e fez isso, está tratado. Só que tem que tratar a mãe, o parceiro dela também tem que tratar em conjunto, E essa já é a primeira dificuldade que a gente encontra. E, bom, somando tudo isso que eu falei, é que a gente vê hoje em dia que cada vez mais vem aumentando o número de casos de sífilis na gravidez
e, consequentemente, o número de casos de recém-nascidos. E qual é a consequência disso para o recém-nascido? Consequências neurológicas, então afeta o sistema nervoso central, consequências sanguíneas, porque ele nasce com uma infecção, né, ele pode desenvolver a doença, consequências de deformidades musculoesqueléticas, então a doença também afeta os ossos. Então é extremamente grave para a criança, né? Sim. Na maioria dos casos, mesmo quando nasce com o diagnóstico de sífilis, não tem sintoma. Mas durante os 5 primeiros anos de vida dessa criança, ele pode vir a desenvolver, né? E aí entra o trabalho que a gente faz na maternidade, o trabalho que a gente faz no ambulatório da prefeitura, que é de estar tratando essas crianças. Sim. E aí entra uma outra dificuldade, que é de conseguir trazer essas crianças até a gente. Uma vez dentro da maternidade, a gente vai fazer o tratamento, ele só vai receber a alta quando já for tratado. Depois que sai da maternidade, a gente depende muito da família. Da boa vontade. Da boa vontade da família estar trazendo esse paciente. E a detecção dessa doença? É um exame de sangue Um exame simples. de sangue simples. Faz o exame, no mesmo dia já fica pronto o resultado. Eu já estive visitando alguém no hospital com neurosífilis. A sífilis é uma doença que ela funciona em 3 estágios, né? O primeiro estágio são lesões de pele, são lesões simples, mas são lesões, por acometer os órgãos genitais, são lesões que às vezes o paciente, por vergonha, acaba não levando ao tratamento. E aí, esse primeiro estágio ele passa. Tem a lesão cura sozinha, né? E aí passa. Ou com alguma automedicação, algum tipo de automedicação? Na verdade, a cura sozinho mesmo. Ele pode passar qualquer coisa, ela vai desaparecer, né? Sim. Só que a lesão desaparece, só que a doença ainda está dentro. Permanece, sem dúvida. E aí aquela pessoa acha que está curada. Quando ela volta no segundo estágio, ela já vem mais grave, então além de acometer pele, acomete órgãos internos também, né? Sim. Aí geralmente a nossa segunda fase, que o paciente procura o tratamento, e a neurosífilis seria a terceira fase da doença, quando a doença acaba acometendo o sistema nervoso, que aí já é a fase final da doença. E, inclusive, afetando a visão. Isso, e outros visão, os nervos periféricos, afeta a parte neurológica de forma geral, né? Na criança, né, no recém-nascido, o recém-nascido ele já pode nascer com uma doença no sistema nervoso central, né? Então, toda aquela criança que nasce de uma mãe infectada com a sífilis, a gente tem que fazer toda uma triagem diagnóstica que inclui exame de sangue, exame radiológico e exame de coleta do líquido espinhal, para poder identificar se a criança tem ou não neurosífilis. Em outras palavras, a prevenção é muito melhor do que muito o melhor, cuidado muito posterior. mais fácil. Vamos assim dizer, maltrata menos a criança, né, do que um tratamento posterior, quer dizer, falta de cuidado. Quer dizer, então nós chegamos na sífilis por causa do pré-natal. Quer dizer, então no pré-natal, entre outras coisas, a sífilis. Mas existem outras doenças que podem ser... Não, faz o acompanhamento, né, do parte de diabetes. Sim. A gestante pode desenvolver o diabetes durante a gestação, mesmo que ela não tenha histórico nenhum, nem familiar, nem pessoal, ela pode desenvolver o diabetes especificamente dentro da gestação. Algumas outras doenças transmissíveis, toxoplasmose, rubéola, então todas são doenças que afetam a mãe, mas principalmente podem trazer sequelas graves para o recém-nascido. Para o recém-nascido. Isso. Bom, aí o bebê nasceu. Vamos cuidar dessa criança. Isso. O bebê nasceu, então... nascendo na maternidade. Dentro da maternidade ele já recebe a primeira dose da vacina, que é a vacina da hepatite B, né? E com quanto tempo de nascido? Logo que nasce. Logo que nasce, dentro da sala de parto ele já recebe essa primeira dose da vacina. Tá? Aí dentro da maternidade ainda a gente faz hoje o teste do olhinho,
que é um teste que a gente, com uma lanterna, a gente consegue, a gente examina o olho da criança, que serve para uma detecção precoce de um tipo de câncer infantil que chama retinoblastoma. Sim. É um tipo de câncer grave também, e esse teste ele serve para que a gente consiga detectar precocemente e fazer um tratamento mais rápido. E é comum esse tipo de câncer? Não é comum numa forma geral. Sim, tá? mas cuidando melhor população, na população infantil, se a gente for pegar os cânceres infantis, ele é comum, tá? Mas sim, o câncer infantil não é comum. Então acaba sendo raro. Sim. Né? Além disso, a gente faz o teste do coraçãozinho, né? Que é um teste simples também, que é para identificar alguma provável lesão cardiológica, também para se faça um tratamento precoce para evitar alguma complicação. Saindo da maternidade, outros 2 testes que são feitos são o teste da triagem objetiva neonatal, para tentar identificar alguma alteração audiológica, e o teste do pezinho. São algumas doenças que são... O teste do pezinho tem que finalidade? São algumas doenças que a gente consegue identificar, entre elas o hipotireoidismo neonatal, fibrose cística, e são doenças que, identificando rapidamente, iniciando um tratamento mais precoce possível, são doenças que vão alterar a qualidade de vida. O tratamento vai alterar a qualidade de vida da criança. Ela vai ter uma qualidade de vida muito próximo de uma criança que não apresenta aquela patologia. Nenhum tipo dessas patologias. E, além disso, dentro da maternidade, todo o trabalho que o pessoal da enfermagem faz, o pessoal da fonoaudiologia faz com a amamentação, que é muito importante. Não só da parte médica, né, prevenção de doenças, sim, sem dúvida, prevenção de deformidades da boca, deformidade do desenvolvimento dentário. Palato. Isso, palato. Como também, a gente pensando na parte econômica, né, sim, porque, infelizmente, a gente mora num país em desenvolvimento ou subdesenvolvido, onde a maioria da população não tem um salário tão digno assim. Então, o aleitamento materno é de graça, está pronto a hora que o bebê quiser. Sim. Né? Então, aquela máxima que é de graça, está pronta, na temperatura ideal. E tem uma série de benefícios do aleitamento materno, né? Sem dúvida. As doenças que a mãe foi vacinada ou que a mãe teve durante a sua vida e que ela conseguiu imunidade, tipo a catapora, que é uma doença que a gente tem uma vez e consegue imunidade, a rubéola, essas doenças elas acabam sendo prevenidas durante um período dessa através... imunidade passa para o bebê pelo leite materno. Meio da amamentação. Isso. Muito interessante. E essa imunidade ela funciona até por volta dos 6 meses. Que é justamente o período onde tem o maior número de vacinas que são feitas no bebê, justamente para quando o leite materno deixar de exercer essa função de prevenção de doenças, a vacinação que ele teve já começa a agir. Aí já começa o período de vacinação, que vai até os 15 anos, aproximadamente? Isso. Aos 15 anos, algumas doenças, o resto da vida a gente acaba vacinando, né? Sim, mas, sem dúvida. De forma mais intensiva, até os 4 anos de vida, 4, 5 anos de vida, e depois até os 15 anos também, né? Nos 6 primeiros meses é o período que a maior carga vacinal que o bebê acaba recebendo, né? E depois disso acaba recebendo os reforços. E aquelas campanhas que são feitas anualmente, né? Contra polio, agora contra a gripe, contra o sarampo, agora com H1N1, né? Então, e aí são feitas essas campanhas anuais para ajudar na prevenção dessas doenças. O Brasil até pouco tempo tinha uma certificação de ter erradicado o sarampo. E agora perdeu essa certificação em virtude de alguns casos que surgiram, né? Sim. A maior parte desses casos que surgiram
são casos que vieram de fora, Sim. né? Então, pacientes ou doentes de outros países que acabam entrando no país e trazendo essas doenças. Especificamente os venezuelanos, que infelizmente, lamentavelmente, têm que sair do seu país pela falta de estrutura, de comida, de tudo, e estão sendo bem assistidos. Isso. Inclusive, lá em Pacaraima, aliado ao Exército Brasileiro, está o Rotary Club. O Rotary Club tem enviado profissionais, principalmente da área médica, para cuidar desses venezuelanos que estão chegando de forma voluntária, né, concomitante ao trabalho que o Exército está desenvolvendo, justamente para prevenir a entrada dessas doenças no país, né? Mas com cuidado e com vacinação. Já que nós falamos de vacinação, nós estamos entrando num período de vacinação também, não é isso? Isso, a gente está começando agora com a campanha de vacinação contra H1N1, né, que é a gripe suína. Já foi a primeira fase de vacinação, onde são principalmente buscados casos crianças de 6 meses até os 2 anos, os idosos, as mulheres em idade de gravidez, então, e as pessoas que apresentam alguma doença crônica ou principalmente doenças respiratórias, né, como a asma, então são buscados esses primeiros casos para se iniciar a campanha e, com o passar do tempo, tentar abranger para a maior parte da população a vacinação contra a gripe. Especificamente, então, as crianças são vacinadas contra a gripe de 6 meses a 2 anos. A campanha do governo, ela abrange as crianças de 6 meses até os 2 anos, né, que seria o grupo de maior risco, e aquelas crianças que apresentam alguma doença crônica ou alguma doença respiratória. Né? Então, paciente, falando em doença crônica, uma criança que tem diabetes, ela vai receber a vacina. E os pacientes, asma, bronquite, fibrose cística, que é uma doença pulmonar também, essas crianças também, independente da idade, elas vão entrar dentro do esquema de vacinação. Tá? Isso no público. Sim. Mas toda família que quiser vacinar os seus filhos encontra também a vacina nas clínicas de vacinação particular também. Quer dizer, pode-se vacinar a família toda, independente de idade. De estado de saúde. Na verdade, quanto maior a abrangência da vacinação, melhor. Né? Porque é uma coisa que a gente tem um termo que é vacinação de rebanho. Então, você não precisa vacinar toda a população para tentar erradicar aquela doença. Então, se você conseguir vacinar a maior parte da população, mesmo aqueles não vacinados, acabam se beneficiando dessa campanha, porque a doença não vai chegar até eles. Não vai proliferar-se assim tão rapidamente e tão intensamente, né? Porque, de certa maneira, ela está bloqueada pela imunização daqueles que a receberam. Isso. Vamos falar um pouquinho da polio também, que esse é o nosso carro-chefe no Rotary Club. Desde 1985, a campanha para erradicação da poliomielite. Nós tivemos um problema sério aqui no Brasil, há uns anos atrás, que as mães deixaram de levar os seus filhos para serem vacinados. Até porque a maioria dessas mães não conviveram com a polio. Eu, por exemplo, na infância, eu estava na escola, eu tinha dois coleguinhas que foram acometidos pela poliomielite. Naquele tempo a gente chamava de paralisia infantil, né? Então nós convivemos, nós sabemos o que é a doença. Agora essas mães mais modernas nunca viram. E agora houve, no ano passado, um trabalho intenso para levar as mães novamente. E nós aqui atingimos 98% das crianças vacinadas. E é o interessante que algumas cidades passaram de 100%. Né? Eu estava vendo um relatório na internet sobre a vacinação. E interessante, as cidades onde tem praça de pedágio passou dos 100%. Por quê? Porque os pais estavam passando por ali, havia um posto de vacinação, vacinavam as suas crianças, né? Então isso é muito importante, essa questão de vacinação como um todo, independente de ser a polio. É muito importante para as crianças, não é, doutor? É muito importante. Você tocou num ponto interessante, que recentemente, realmente, a gente viu surgir aí, principalmente por meio
das redes sociais. Sim. Uma campanha não explícita, mas uma campanha contrária à vacinação. Né? Algumas mães que realmente deixaram de vacinar seus filhos. Né? Então, as redes sociais são uma ferramenta importante, né, para prevenção de saúde, dentre outras coisas, mas também faz um desserviço. Isso, um meio que vai trazer um desserviço. E a gente vê pipocar relatos de mães que não vacinam, ou que vacinaram e surgiu essa ou aquela doença por conta da vacinação. Né? Então a gente, como você disse, presta um desserviço para a área médica. Existe uma teoria da conspiração aí que diz que existem governos mundiais que querem acabar com 1/3 da população e estão envenenando as pessoas por meio das vacinas, e é exatamente o oposto, né? A vacina, ela é uma prevenção, e é melhor prevenir do que tentar tratar depois, não é verdade? Dúvida. Doutor Otávio, olha, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua dedicação e pelas informações que nós recebemos aqui. Foi muito claro, muito objetivo. E eu espero que tenha sucesso no seu trabalho, fique muitos anos aqui conosco em Tupã, desenvolvendo esse trabalho sério que está fazendo aqui, um trabalho de respeito. E o Rotary Club agradece a sua presença neste programa, assim como a TV Câmara, e esse estúdio estará aberto à sua disposição quando quiser voltar, quando quiser participar, quando quiser trazer alguma informação pertinente para a saúde de mães e filhos. As nossas câmeras estarão sempre à sua disposição. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar vindo aqui e compartilhar um pouco de informação com a população para estar ajudando de alguma forma. Sem dúvida. Sucesso no seu trabalho. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui. Depois dessa explanação bem clara sobre os cuidados que nós podemos ter com mães e crianças, e bebês e recém-nascidos, nós terminamos o nosso programa. Numa próxima oportunidade estaremos juntos. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e que Deus nos abençoe.